A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, nós vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, conforme vocês viram aí no título e na capa deste vídeo, irmãos. O nosso irmão Marcos do Jardim Real era cooperador ali do Jardim Real, foi afastado pelo motivo, irmãos, dele ter um canal no YouTube, irmãos. Ele diz agora que vai retornar. Mas, segundo a live que o irmão fez, ele não deixou bem certo. Ele colocou uma interrogação, né? O irmão Marcos do Jardim Real retorna ou não para a congregação. Sabendo, irmãos, que quando o irmão anuncia esta parte, é porque realmente ele vai retornar para a congregação. Isto mesmo. É o que nós vamos hoje abordar neste vídeo, irmãos. Assim como eu abordei no vídeo do Carlos Reinar o seu retorno para a congregação, eu abordei também o retorno do nosso irmão Ezequias de Mairiporã, né, para a congregação. Abordei aqui também. E vamos abordar o nosso irmão Marcos do Jardim Real, muito conhecido aí em Praia Grande. Morei em Praia Grande, conhecia muito o servo de Deus. Cheguei a congregar em sua comum na época, umas 2 ou 3 vezes a convite de alguns irmãos que queriam ali visitar, porque era uma comum congregação em que o nosso irmão Marcos do Jardim Real atendia, em que era muito falado, né? Muitos chegavam para mim e falavam: "Você mora em Praia Grande?" "Moro." "Mas você já foi lá no Jardim Real?" Diz que tem um pregador que prega bastante ali no Jardim Real. "Você já foi lá?" Eu falei: "Irmão, eu já ouvi falar deste pregador, conheço ele assim, quando a gente visitava, não era assim totalmente, né, indo sempre na comum do servo de Deus. Mas ele era muito conhecido pela querida Irmandade ali da Baixada Santista, São Paulo, irmãos. Ele era muito conhecido. E me deparo aí com comentários, com boatos, né, que o servo de Deus está retornando para a congregação. O qual ele explica até numa das lives dele, irmão, é que o retorno dele para a congregação estava aí meio acertado se ele encerrasse o canal, que assim iria vir aí ele atender os cultos novamente, né? Isso são palavras dele, se no caso ele encerrasse, né, o canal. Mas, irmão, o que acontece hoje em dia, irmãos, veja bem, essa é a minha opinião, viu? O que acontece hoje em dia é que muitos que saem da congregação, eles falam coisas, irmãos, em que o que sai o que sai da boca para fora não retorna mais. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente pronuncia, porque hoje eu posso sair, né, o modo de dizer, né, que eu enxergo a congregação, a obra de Deus, eu enxergo além de quem está ali, de quem prega, de quem está ali pregando todo o culto. Eu enxergo além do ancião, além do cooperador. Eu enxergo Deus, enxergo Jesus Cristo. Se eu enxergo Deus e Jesus Cristo, qualquer obstáculo que eu tenha com qualquer parte do ministério ali, eu simplesmente estou indo ali para ir buscar a Deus, para ir louvar a Deus, como você, querida Irmandade, que às vezes fica até meio chateado, eu entendo, em que o homem magoa, o homem pisa, né? Somos carnes, nós erramos. Eu entendo que a maioria das vezes, irmãos, dos irmãos aí na internet, em que fala mal da obra de Deus, ele não está falando mal do que tem ali dentro,
do que ele sente ali dentro, né? Não está falando mal da graça que a congregação contém. Ele não está falando mal. Ele está falando mal por desavença de algum ser humano ali, em que pode perceber. Ah, eu fui bem abençoado, eu pregava bastante no púlpito e houve alguém ali que ficou me perseguindo. Houve perseguição do ministério. Houve perseguição desse, houve perseguição daquele. E na realidade, quando acontece esse tipo de coisa, de falar que houve perseguição, irmãos, na realidade, não houve uma perseguição. Houve o quê? A pessoa que foi atender o culto, que atendia o culto, no caso do nosso irmão Marcos. O nosso irmão Marcos, ele, não sei se ele sabia, mas ele foi muito idolatrado ali em Praia Grande. Muitos irmãos vinham falar, olha, você precisa ir lá ver o homem de Deus. Você precisa ver o que Deus ali está falando na boca dele. Só vai lá. Que, ó, teve até um irmão que uma vez chegou para mim e falou assim, essa igreja que você está indo aí, essa comum, o homem ali fala manso, o homem não pula, não berra, né? Não fala com energia, não fala com eloquência, eloquência, o melhor, né? Melhor coisa de se dizer. Ele parece uma igreja fria. Aí eu falei pro irmão, eu respondi para o irmão assim mesmo, irmão. Irmão, eu quando vou na igreja, eu não vou para ir ver o homem. Eu vou para ir ver Jesus Cristo, para sentir Deus. Agora, o homem, tem uns que pregam de uma maneira, outros pregam de outra, né? A pregação do irmão Marcos na época era uma pregação que a Irmandade gostava, né? Diz que era lotado a igreja, né? Tinha um outro cooperador em Praia Grande, em que quando ele atendia o culto, lotava a rua, o trânsito parava, né, irmãos? Uma vez eu conversando com o irmão do ministério mesmo, não vou falar o nome que é em Praia Grande, todo mundo conhece todo mundo. O irmão de Praia Grande falou para mim, esse irmão, será que vai para Ancião? Porque lota a igreja, a rua fica abarrotada. Eu falei para ele, irmão, isso não é bom. Mas, irmão, não é bom lotar a igreja? Tinha busca de dom? Eu falei, não, o irmão não entendeu, isso não é bom. Porque muitos vão ali para buscar Deus, para servir a Deus, para sentir Deus. Mas muitos vão ali para idolatrar o homem. Para idolatrar. Esse irmão era falado em todos os estados. Aonde falava o nome dele, opa, ele precisa vir aqui. O homem prega pra caramba, o homem é o homem de Deus. Eu falei, não, peraí, todos nós somos homens de Deus. Entendeu, irmãos? E esse irmão, infelizmente, não está mais no ministério. Infelizmente. O povo que idolatra. Tem aqueles que gostam da pregação, sente Deus. Mas tem aquele que idolatra, irmão. Idolatra a tal ponto em que só quer ouvir a pregação da boca desse servo de Deus. E isso não é bom. O nosso irmão Marcos, quando saiu aí do... Saiu não, o irmão Marcos não saiu. Ele, conforme ele disse na live, foi imposto para ele, foi chamado, até no dia que ele foi chamado no Brás, ele me ligou. Ele me ligou, eu conversava com ele bastante. Depois que a gente paramos de conversar, né? Mas de vez em quando eu ainda conversava com o irmão Marcos, né? Eu não tenho nada contra o servo de Deus, né? Quando ele esteve ali em Praia Grande, só ouvia falar bem, nunca, né? Ouvia falar mal do servo de Deus. Ele, como ele diz aí, ele não errou, não pecou, não fez nada, irmão. Ele simplesmente foi dado uma condição para ele. Ou ele permanecia com o ministério ou com o YouTube. Ah, irmão Paulo, mas lá no Brás, os irmãos têm um ministério e estão lá no YouTube. E os irmãos tiveram que ir para a internet. Tiveram que pregar na internet. Tantos que nós não vimos nenhum outro irmão pregando. Se fosse assim, os cooperadores aqui de Paraná, São Paulo, dos bairros aí, faziam um canal e começavam a pregar, irmãos. Mas a ordem veio para não ter. Quem é cooperador, né, não ter canal ou não aparecer. Por quê? Porque, irmãos, veja bem, a congregação, quando fez o canal,
eles ocultaram aquela parte do chat, porque é no chat aonde vê a Irmandade ali elogiando, né? Logicamente, tem aqueles que vêm até com palavrão e brigando. Os irmãos aí, então, isolaram o chat. Não, não vai ter chat. É hora do culto, é para ouvir, não é para conversar. Né, irmãos? E se, no caso do irmão aí que preferiu ficar com o YouTube, né? Preferiu ficar com o YouTube. E aí, aí os irmãos deram lá o prazo de 6 meses, como palavras da boca dele mesmo. E depois ele disse que não retornaram para ele o ministério. Também ele não deixou o canal, logicamente. Se estava essa imposição dele encerrar o canal para pegar o ministério de volta, né? Só que eu acho que deve ter complicado mais, irmão. O que deve ter complicado mais é ter falado algumas coisas, irmãos, aí na internet. É isso que complica, né? Porque os canais que o irmão visitou, teve live, o irmão falou alguma coisa, tá gravado, irmão. O pessoal aí que estava junto com o irmão vai sempre lembrar esta parte. A mesma coisa é o do Carlos Reinar. Eles vão sempre estar pondo aí e relembrando, né, o que foi falado. Mas, irmão Paulo, mas por que você fez esse vídeo? Qual é a sua opinião? A minha opinião, irmãos, sabe qual é a minha opinião? Tanto do Carlos Reinar, tanto do Ezequias do Mairiporã, que tinha ido para a comunidade cristã. Veja bem, tinha ido para a comunidade cristã, chegou lá, falou alguma coisa, mas depois, irmão, ele viu, né, e que aquilo que ele falou era contra a pessoa. Entenda? O que ele falou de alguma coisa de mal, ele não falou de mal contra a obra de Deus, contra a irmandade. Ele falou contra uma pessoa só. E essa pessoa ao qual ele ali então contou o seu sentimento e se arrependeu. Por quê? Porque ele sabe que essa obra é divina, é maravilhosa, né? Eu tenho um título que eu vou colocar aí depois, tá até no outro canal lá. A igreja dentro da igreja. Vocês já viram isso? A igreja dentro da igreja. Dentro da igreja tem que ter a igreja. Qual é a igreja que está dentro da igreja? A igreja somos nós, irmãos. Se nós não for igreja, não adianta nada a gente ir no templo. Não adianta nada. Porque o templo, a igreja, precisa da nossa igreja que está dentro do coração. Cada um vai buscar a Deus na sua porção. Vai ser a sua igreja perante Deus. Você é igreja na sua casa. Você é igreja no trabalho. Né? Do jeito que você serve a Deus dentro da congregação, você serve a Deus em qualquer lugar, irmãos. Na praça, né? Você está ali em comunhão com Deus. E a minha opinião sobre o irmão Marcos, viu, irmão Marcos? Se o irmão colocou um ponto de interrogação, não deu para entender direito, mas mediante alguns canais aí, que estão falando a este respeito, a minha opinião é essa, meu irmão. Estamos aqui para somar. Somar. Porque dividir e subtrair é o inimigo. O diabo que gosta de dividir e subtrair. Deus gosta de somar, é de trazer de volta. Volte para aonde você recebeu as bênçãos. O irmão pode perceber, o irmão argumentou aí, eu peço a licença para o irmão para ele me falar essa parte. O irmão argumentou sobre seus filhos. O irmão tem filhos, né? Aí ainda tem até um filho que é encarregado, a filha que é organista, ou nora, mais ou menos assim. O irmão pode ver que a felicidade dos seus filhos, irmão Marcos, era ter o irmão ali junto. Por mais que o irmão não atendesse culto, por mais, porque ministério não sabe, que ministério não leva para o céu. Ministério é uma confiança colocada na mão do irmão, né? Para o irmão conduzir a igreja, mas conduzir com amor, conduzir não batendo, conduzir não fazendo diferença de um irmão com o outro, não fazendo panela, ó, esse irmão eu gosto muito dele, aquele irmão eu gosto muito dele, então eu vou me relacionar com esse grupo de irmãos. É isso que está acontecendo na congregação ultimamente, irmão Marcos.
Tem alguns cooperadores que são amorosos, né? Ele se preocupa com o membro, com o servo de Deus ali. Às vezes o servo de Deus falta por causa de um serviço, ele já fica preocupado. Será que aquele irmão ficou chateado comigo? Não, eu quero ele aqui junto, louvando a Deus comigo. Mas tem uns que não tá nem aí ainda, né? Chega e fala gracinha. Porque tá fraco, já errou, né? Não tá vindo mais para a igreja. Não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. E quando Deus coloca uma coisa na mão do atalaia que está ali na frente, o atalaia ele tem que pôr primeiramente, né, a obra de Deus primeiramente na frente. Ele tem que sofrer pela obra de Deus. Se Deus, né, colocou na mão dele aquela missão, ele tem que sofrer pela obra de Deus. Muitos no passado sofreram e hoje em dia muitos não querem sofrer, irmãos. Muitos já vê um fazendo bico dali, outro fazendo bico dali, já não, porque querem o meu fim, querem me retirar. Não, irmão, não é bem assim. Imagine lá se Moisés abandonasse o povo ali no deserto. Hã? Teve uma hora em que o povo se revoltou. Pela ausência de Moisés no monte, o povo fez um bezerro de ouro. Olha só, o povo estava tão desnorteado que eles fizeram a própria imagem para eles adorar. Né? Mas não era o tempo do Senhor, de Moisés descer. Quando Moisés chegou e viu aquilo tudo, aquela idolatria, o que Moisés fez? Né? Mandou destruir aquele bezerro de ouro, porque só a Deus deve adorar. Né, irmão? Por que Moisés não entrou na cidade santa? Houve uma pergunta esses dias no canal. Ele não entrou porque se ele entrasse, ele iria querer roubar a glória, o tempo que ele passou no deserto com o povo. O povo, alguns morria, alguns retornava. E aqueles que seguiram junto com ele 40 anos, imagine, 40 anos no deserto, imagine. Quando chegou lá na cidade santa que eles foram, né? Deus já pegou Moisés e tirou. Falou, não, toda a honra, toda a glória tem que ser dado a mim. Então o homem, ele está ali à frente, conduzindo o povo, pregando para o povo. Ele não se deve achar mais ou menos, não pode nem se achar acima do que Deus dá na pregação. Porque Deus pede conta, Deus tira, né? Deus tira, não tira do jeito, né? O caso do irmão aí foi uma escolha. O irmão mesmo escolheu ficar com o canal. Tanto que o irmão fez uma ONG depois, né, irmãos? Mas depois o irmão viu em que a obra de Deus é santa, é imaculada. Estou falando a obra de Deus, vê se o irmão entende. A obra de Deus, a essência de quando nós entramos dentro da casa do Senhor, nós sentimos a presença de Deus, Deus falando com as nossas almas, Deus revelando o intento do nosso coração na boca do servo de Deus. Então, a minha opinião, se concretizado o irmão retornar para a congregação, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à casa do Senhor. O irmão é um servo de Deus aí, querido em Praia Grande. Já morei, nunca ouvi falar um tantinho assim mal do irmão. Sempre falaram bem do irmão, né? Sejam bem-vindos. O irmão Carlos Ená, o Ezequias de Imairiporã. Às vezes as pessoas se arrependem do que fala. Só que esse arrependimento é dela com Deus. Porque o povo vai julgar. O povo não vai ter compaixão, não. Sabia? Principalmente, né, outras pessoas, né, vão jogar na cara. Vão falar, mas o irmão falou tanto, falou isso, falou aquilo. Mas não faz mal, não, irmãos. Retorne para a casa do Senhor. Estamos aqui para somar e multiplicar. Que venha mais, que retorne os que saíram. O irmão tem família e a família ficaria feliz vendo o irmão ali dentro.
A família ficaria e ficará feliz. Porque a família sabe também que ali é onde Deus fala que a graça é santa, a graça é maravilhosa. A congregação, o que estraga ela são pessoas. Porque a essência está ali dentro. As pessoas sentem Deus de verdade dentro da congregação. O que vocês acham, queridos? O que vocês acham? Vamos multiplicar? Se o irmão quiser mesmo retornar, vamos multiplicar, vamos somar, irmãos. Dividir é o diabo, subtrair é o diabo. O diabo que gosta de dividir, de tirar, de matar, de deixar indo nesse mundão, né, irmão? Vamos multiplicar. Comentem, dê o seu joinha, tá bom? Vamos orar pelo nosso irmão Marcos e pela sua família. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.